Põe na tela aí. PF faz buscas na casa de Jair Bolsonaro, mas não encontra novas armas. Advogados afirmam que já haviam informado o paradeiro dos armamentos e que nada foi encontrado. O ex-presidente com prisão domiciliar após condenação por trama golpista. Desce aí um pouquinho. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão nessa quarta na residência do ex-presidente, que está em prisão domiciliar. Uma busca foi feita sob determinação da Alexandre Moraes e tentava verificar se ainda havia armas guardadas por Bolsonaro. Nada foi localizado, segundo a defesa do ex-presidente. A defesa já havia informado previamente para ele todas as armas, resultado nada foi encontrado. É lamentável que o ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação. Posso falar? Aqui eles têm razão mesmo, tá? Aqui ele tem razão mesmo, de verdade. Tá? Vai lá, continua. Desce aí um pouquinho. No local, além de Bolsonaro, estavam Michele, sua esposa, e Laura, sua filha. A decisão de Moraes, que autorizou buscas, diz que havia divergência de quantitativo de armas de fogo regularmente registradas em nome do apenado e aquelas efetivamente entregues aos órgãos competentes. Ou seja, tem mais armas no nome do Bolsonaro do que aquelas que ele entregou. A permanência de armas de fogo em poder do executado, quando já determinada sua entrega integral, revela situação incompatível com a ordem judicial anteriormente proferida e justifica a adoção de medida constritiva destinada exclusivamente à localização e apresentação de armamentos remanescentes. A defesa argumenta que já tinha informado ao ministro a localização de todas as armas, uma delas que ele ganhou de um empresário em 2022 estava no Rio Grande do Sul. Moraes disse em sua decisão, porém, que a versão apresentada diverge de dados constantes nos registros existentes. Só que é o seguinte, eu vou te explicar o que acontece. Quando você compra uma arma, você registra ela no teu nome. Então, ó, eu tenho uma arma, ela tá no nome de Arthur e o meu endereço é rua tal, número tal. Tá bom. Aí, se você tira aquela arma daquele lugar e leva para outro lugar, tipo, ó, vou deixar na casa de um amigo meu do Rio Grande do Sul. Você não pode, você tem que registrar isso daí. Tá? O que eles estão falando é o seguinte. Bom, o Bolsonaro falou que tinha, sei lá, 5 armas, só que ele entregou 3. Cadê as outras 2? Ah, aí ele informou, uma está no Rio Grande do Sul e outra está não sei aonde. Não, mande na casa dele fazer busca e apreensão. Com certeza foi só uma provocação do Alexandre Moraes, que está sendo cruel com o Jair Bolsonaro, de verdade. Ele falou, não, vamos pôr o dedo na ferida e dar uma torcidinha ali. É isso, cara, é isso, né? Desce um pouquinho. É uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui nos Estados Unidos trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário com coisas negativas, fala o Flávio Bolsonaro. O que nesse caso ele tem razão, tá? Moraes determinou a prorrogação da prisão domiciliar, tal, beleza. Na mesma decisão, o magistrado mandou o Bolsonaro entregar todas as suas 10 armas, né? E aí... E é isso. Deixa eu ver o Flávio, vai lá. Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão agora pela manhã, o que na minha percepção uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que foi feita essa busca e apreensão? Vocês acompanharam a questão de um segurança dele, né, que foi parado na blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho. Chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, né? Então a verdade foi restituída. Mas aí o próprio Alexandre de Moraes oficia a defesa do meu pai para informar aonde estão as outras armas, né, que estão no nome do presidente Bolsonaro. E desde a sexta-feira passada, a defesa está informando, olha, essa arma aqui está em tal lugar, essa aqui está no Exército, essa aqui está na Polícia Federal, porque teve essa operação, ficaram com essa arma lá, essa arma aqui está em outro lugar. Tudo informado. Claramente, com tranquilidade, com transparência, com documentos, tudo informado ao Alexandre de Moraes. Aí, o que acontece hoje? Ele faz uma busca e apreensão para saber se a defesa estava mentindo ou não. Esse é o tratamento que tem sido dado ao presidente Bolsonaro a todo momento. Não tem mais boa fé por parte, né, de quem está nos acusando. E nem o princípio, né, constitucional isso é verdade, tá? Isso que ele tá falando é verdade. De presunção de inocência Pode continuar. funciona o presidente Bolsonaro, porque a defesa bota por escrito, documenta, protocola, olha, tá tudo aqui, transparente, todo mundo, descansado, não tá tudo informado. Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, um constrangimento danado, tá? Uma busca minuciosa, reviraram tudo, tá? A Polícia Federal sempre
né, que vai lá até a casa do presidente Bolsonaro, faz de forma respeitosa. Eu não estou criticando o trabalho da polícia, não. Eles têm a ordem para ir fazer, tem que ir cumprir, mas reviraram tudo, uma busca muito minuciosa, né, tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, né, procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, né, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, é uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro, e por óbvio, não tinha absolutamente nada de errado. O presidente Bolsonaro acabou de tomar mais um... O Flávio tem razão no que ele tá falando, mas você vê como até pra falar de uma coisa que ele tem razão, ele tá sem energia. Você separa que... Mano, teu pai tomou uma busca e apreensão de forma absolutamente injusta por causa de uma idiotice burocrática de armas, e aí ele vai fazer esse vídeo aí, você fica... Se fosse o Jair, cara, ia ter gente... Imagina isso em 2017, julho de 2017. Jair toma uma busca e apreensão, e aí o próprio Jair vai falar, meu irmão, é vídeo de, mano, dezenas de milhões de visualizações, galera na rua, putaça, falando um monte. E aí, meu, você tá há meses da eleição e olha aí, ó. Ninguém ligou pra você, cara. Assim, a campanha do Flávio é assim, é o fluxograma da derrota, né, cara? É o fluxograma da derrota. E aí, meu, beleza? Vamos lá, próximo. Vamos lá. Vai lá, Flávio. Mostra que você está trabalhando pelo Brasil, vai lá. Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os... Uma coisa, para começar assim, Vamos lá. Pode ser que tenha havido um combinado entre o Flávio e o governo americano para ele sair como o herói defensor da não tarifação brasileira? Pode ser. Isso eu posso falar, seria uma manobra inteligente do Trump, já que quando o Trump aponta o dedo e fala esse cara é melhor, ele fortalece o outro lado. É bom que ele fale o seguinte, eu vou ferrar esses caras. Não, esse cara conversou comigo e me convenceu de que... Pode ser que daqui a um tempo a gente veja uma notícia do Trump falando, eu conversei com o Flávio Bolsonaro, que fez um bom trabalho ali de defesa, e eu não vou taxar o Brasil, e ele possa vender isso como uma vitória. Pode ser. Nem para isso ele consegue aproveitar. Ele quer simular... Lembra aquela fingição que o Bolsonaro escreveu na mão antes de um debate? Era um negócio assim, pátria, família... Eu lembro. Ele escreveu alguma coisa na mão, tipo assim, família, Deus, pátria, um negócio assim. Daí, tipo assim, você precisa escrever na mão esses valores, senão você esquece. Pessoal, eu tenho que lembrar que eu gosto de honestidade. Na minha mão tá escrito honestidade. Eu gosto de paz mundial. E eu não gosto, tá assim, não gosto de corrupção. Odeio corrupção. Tem um símbolo de proibido escrito na minha mão. Aí tiraram uma foto da mão dele, tipo, mano... Como ele é honesto, meu. Ele escreveu na mão Deus, pátria, família. Ele é muito família, tá escrito na mão dele. Aí o Flávio, como um encantador de idiotas, faz a mesma toque em inglês, Don't. PT is bad. Bolsonaro is good. Mano. Não é à toa que esse cara encanta só os mais... É só você sendo muito tiozão, só você sendo muito boomerzão, Olha lá, Deus, lembra disso, Deus, foi essa, não era. Não, era uma que ele tava em plenário.
Não, isso era antes de um debate ou de uma entrevista na Globo, era alguma coisa assim que ele anotou na mão, que assim, uma coisa patética. Porque assim, a mão nem é um lugar bom pra você anotar coisas, basta você anotar no papel, velho. E outra, você não anota coisas que tecnicamente são as suas convicções. Era essa, né? Não sei, dá zoom aí, que tá escrito aí. Era essa, achei a foto aqui, era essa. Nicarágua? É que tem várias que ele escreve também aqui. Não sei o que lá, mensalão. Mas não era esse. Era outra coisa. Mas enfim. É um fingimento isso, cara. É um fingimento. É uma coisa assim, tipo assim, não, eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou do povo. Eu anoto na mão como os... Não, cara, não. Vamos lá? O que é isso aí? Eles fizeram outro, cara. Eles fizeram outro, pessoal. Vai, vamos ver. Vamos lá. Dá play nessa merda. Bora, Instagram. Vai, Instagram. Bravo, na escuta? Temos uma missão. Localizar Lulinha. Tem mais detalhes, Torre? O elemento é suspeito de ter roubado milhões de idosos no Brasil e precisa ser investigado. A Polícia Federal está cruzando os braços. As investigações não estão avançando. Precisamos intervir. O roubo dos velhinhos do INSS não pode ficar impune. Última localização de Lulinha confirmada na Península Ibérica. Missão de reconhecimento. Regras de engajamento em vigor. Missão autorizada. Nossa, cara, eu vou ter que falar em cima da música, né? Eu vou tirar. Isso é muito crítico. Os caras na Espanha vendo o jato do Flávio. Jatinho do Vorcar. Ele achou Presidente turista. Ok, Torre. Corrigindo e retomando a missão. Achou. Missão cumprida. Podem informar a Polícia Federal. Meu Deus, velho. Cara, eu não tô acreditando que esse é um vídeo do candidato à presidência da República. Eu não tô acreditando, cara. Nossa, cara, é tudo muito ruim, cara. É tudo muito ruim. Tipo, não tem graça, não tem aquele alto humor. Entendeu? Por exemplo, quando você pega, por exemplo, os vídeos que a gente faz zoando, você pega, sei lá, o vídeo do Renato Batista. Cara, tem um monte de easter egg. O dos Power Rangers? Dos Power Rangers. Tem tipo o ministro tomando soco como o Dilma. E fingindo que... É uma coisa engraçada, é uma coisa que a gente se zoou. O vídeo do Goodson 5, que a gente dançando ali. Meu, muito louco. Tem o Beraldo lá, todo poste lá dançando, todo esquisito. O Renan todo desengonçado. Eu todo durinho ali, não conseguindo fazer as coisas. É legal porque é uma coisa... É um alto humor, né? Isso aí não, cara. Isso é uma coisa só sem graça. Tipo, o roteiro não tem graça nenhuma. As imagens não tem graça, é tudo artificial, não chega a lugar nenhum, não passa mensagem nenhuma. É só uma coisa idiota, cara. Não tem nenhum exercício de criatividade. Porque às vezes uma coisa ela nem é tão boa, mas existe um exercício de criatividade ali. Não tem nem isso. Não tem nem isso. É foda, velho. Vamos lá. Vamos lá, Paulo Figueiredo, vai. Importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã. Diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui, e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito. Mas estava lá a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Não foi porque ele falou aquele negócio das mulheres e aí ele tem que estar afastado do Flávio, tá? Vai lá, dá play. Hoje, estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam por que os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros.
E aí, o que você imagina? O que você imagina é que ele vai sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar: cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Aí depois dizem que sou eu o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo tudo que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Se meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feita. Mas esse tipo de vacilo, de vagabundagem técnica, não, isso não. Isso, desculpa. Isso é uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência. Não sei se é muito conhecido por isso não, Paulo. Com todo respeito, assim... Não, o Paulo é competente. Competente em quê? Desculpa. Em perder a aposta pro Arthur Duval, é isso? Né? Próxima. Essa você não quer? PM prende suspeito de participar de atentado contra tenente da rota em São Paulo. Não, vamos ver isso aí na semana que vem. Próxima. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Hoje de manhã, estou tomando meu shake matinal com hipercalórico, banana, pasta de amendoim, farinha de aveia. Quer engordar, né? Engordar. Beleza, estou lá tomando. Aí passa um vídeo do Renato 38. E eu fiquei preocupado. Eu juro pra vocês, quando eu vi o começo, eu não acredito que o Renato falou essa merda. Aí, não, cara, o Renato 38, que é um cara que, sei lá, eu achava que era um cara inteligente. Ele tá sendo burro ou porque ele não conseguiu interpretar o que foi dito, ou porque ele foi mal intencionado, ele não tá percebendo que as pessoas vão perceber que isso é má intenção. O Renato 38 vai refutar o Renan. Então vamos lá, dá play e fica ligeiro pra dar pausa, vai lá. É o Renan dizendo que foi aluno do Alexandre de Moraes, que admira o Alexandre de Moraes, que considera o Alexandre de Moraes o maior direitista que já pisou no STF e muitas outras coisas interessantes. Inclusive, que Lewandowski, o ministro da Justiça de Lula, era mais sedutor do que o Xandão. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Você foi aluno do Alexandre de Moraes? Quando eu vi isso, eu falei, não acredito que o Renan falou isso, velho. O Renan falou que o Alexandre de Moraes é o cara mais à direita que já pisou no STF. Nossa, cara, mano, sério que o Renan falou essa merda? Eu não espero isso dele. Vamos ver a fala do Renan? Vai lá, dá play. Moraes? Por um breve período de tempo, sim, conheci ele. Me fala um pouco do professor Alexandre de Moraes. Ele era um cara simpático, presente, e de opiniões firmes. Não era uma pessoa com perfil, por exemplo, sedutor enquanto professor, como o Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, ele era um professor que tinha um perfil, eu gostava muito das aulas dele, um perfil mais sedutor. Assim. As aulas do Lewandowski? Sim, as aulas do Lewandowski eram bem interessantes. Eu gostava muito da teoria-geral do Estado do Lewandowski. Eu tive pouco contato com o ministro Alexandre de Moraes. Eu cheguei a conversar com ele na época que ele foi nomeado pelo Michel Temer para ser ministro. E a ideia era que era um ministro com um perfil mais à direita, representando um pouco mais do espírito do tempo. Né? Existe hoje na internet até teorias conspiratórias bolsonistas de que ele é um comunista. Né? A gente nunca foi isso. Na época da faculdade não era isso. A atuação dele aqui em São Paulo, no secretariado do governo Alckmin, é em outra linha. Mas entendendo uma coisa que ele sempre teve, que é uma vocação policialesca. E um homem, assim como eu, inspirado por certos homens da história, ele, pela razão do nome, pelo Alexandre Grande, eu também amo a história do Alexandre, eu entendo que ele tem uma vocação para a glória. Ele tem essa vocação. Você acha que Alexandre de Moraes tem vocação para a glória? Eu nunca vi nenhuma diferença moral no serviço de Alexandre de Moraes, no que ele faz hoje no STF e o que ele fazia como secretário do PSDB. Quem acha que Alexandre de Moraes é direita? É esquerda. E os frouxos, se Bolsonaro não é direita, esse cara é o quê? É o Renan. Pausa aqui. Dizendo. Ó, 38. Aí você forçou, cara, a barra de um jeito que tá muito claro. Que primeiro assim, vamos naquela coisa que você falou. O Lewandowski sedutor, o que ele quis dizer com isso? Tá muito claro o que ele quis dizer com isso.
né? O Lewandowski, enquanto professor, tinha uma aula mais sedutora, ou seja, cativava mais a atenção dos alunos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele fala do Alexandre de Moraes, ele fala que a ideia do Temer era colocar um ministro mais à direita. Ele não está falando que o ministro é de fato um homem de direita. Ele falou que a ideia do Temer à época era essa. E ele fala, por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem um perfil policialesco. E de fato, ele foi promotor, ele foi secretário, ele foi ministro e ele tem este perfil policialesco. E esse negócio de, vocação para agora, está muito claro o que ele quis dizer. O Alexandre de Moraes se vê como um glorioso. Ele se vê como um fiscal, um policial que vai buscar a glória naquela operação. Ele não está elogiando o Alexandre de Moraes ou falando que ele é de fato este homem. Ele está falando que ele se enxerga como tal. E que a ideia do Temer era essa. Cara, assim, sério, Trejeitão? Sério, cara? Sério mesmo? Porra, bicho, às vezes você fala umas coisas tão inteligentes, às vezes você dá umas forçadas que, pelo amor de Deus. E a galera nos comentários percebeu. Põe os comentários aí, né? Tem uma galera xingando, MBL a nova esquerda, não cai nisso, ok. 38 se acha tão inteligente, mas não tem capacidade de interpretar uma fala. Né? Aí o embaixo aqui, Renato tá querendo muito forçar a barra. Sério, velho. Então assim, o que vai acontecer a partir de agora é o seguinte, como o Renan tá crescendo pra caramba, como o Renan é eu não vou nem dizer o mais inteligente, ele é o único inteligente que tá disputando a prefeitura, a presidência, você vai ver ataques ao Renan, de toda sorte, e esses ataques vão ser rasos. Porque atacar o Renan no mérito do que ele está fazendo é muito difícil. Atacar o Renan no mérito do que ele está falando é praticamente impossível. Você tem que ter muita qualidade cognitiva, né? Você tem que ter uma bagagem de informação muito grande para bater de frente com as coisas que o Renan está falando, né? E é isso, né, cara? E é isso, né? Os caras QI 38. Né, cara? Que coisa horrorosa. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.